Jesus nos chamou para fazer toda boa obra. Aleluia! Ele falou, ó, sejam obreiros aprovados. Aqueles obreiros que não têm do que se envergonhar. Aqueles obreiros que manejam bem a palavra do Senhor. Aqueles que estão aptos para toda boa obra. Mas não só isso, aqueles que estão disponíveis para ser usados por Deus. Porque Deus procura os disponíveis, amém? Servir a Deus, às vezes, é muito fácil na nossa acomodação. Às vezes a gente serve a Deus como é melhor para nós, não é verdade? Às vezes a gente serve a Deus de um jeito que para a gente não vai dar trabalho. Vou servir a Deus, eu sou filho de Deus, eu vou servir a Ele, eu vou à casa de Deus, eu vou orar, eu vou ouvir a palavra, vou exaltar o nome dEle. Discípulo é aquele que copia o que o seu mestre está falando, aquele que pega o que o seu mestre está ensinando e coloca em prática. É aquele que faz o que o seu mestre está mandando. É aquele que imita o seu mestre. E ele, todas as vezes que ele aprende com o seu mestre, ele deseja estar sempre se parecendo com o seu mestre. Se ele tem alguma admiração pelo seu mestre, se ele gosta daquilo que ele ouve, se ele está se sentindo bem com aquilo que ele está ouvindo, se aquela pessoa está fazendo bem a ela e aquilo ali é algo que está mudando a vida dela, com certeza ela vai querer fazer alguma coisa para fazer exatamente aquilo que o seu mestre está fazendo. E Jesus não é diferente. Jesus veio, Jesus ensinou, Jesus fez tudo para que hoje a gente leia a sua palavra e quando a gente veja que todas as suas obras, nós possamos fazer a mesma coisa que ele fez. Jesus não quer que a gente venha apenas ficar seguindo ele de longe, ficar seguindo e seguindo e seguindo e sempre se alimentando e ouvindo e ouvindo e ouvindo e continuar só seguindo a multidão e seguindo a multidão e mais nada? Será que é só isso? Será que é só ouvir? Será que é só seguir na multidão? Será que Jesus não quer te chamar e separar, te dar instrução para que você seja usado por Ele, para que você seja um instrumento por Ele, dele, para que você faça coisas grandes que Ele fez, para que você hoje tome a posição que era de Jesus, porque hoje Ele não pode mais estar aqui. Então Ele não quer que você tome uma posição que era dele, a qual Ele não pode mais exercer em carne, para que você possa tomar essa posição e exercer. Jesus pede isso de cada um de nós. Ser discípulo e fazer as coisas que Jesus fazia não é coisa apenas do pastor, não é coisa apenas de obreiro, não é coisa apenas de quem vem aqui em cima do altar. Ser discípulo de Jesus, fazer o que ele fazia, fazer maravilhas, fazer proezas, curar, libertar, restaurar, expulsar o mal, transformar as vidas, é coisa de todos nós que fomos feitos filhos de Deus e recebemos a autoridade de Jesus. É coisa de todo mundo. E sabe por que muitos de nós não conseguimos fazer? Porque nós estamos acomodados e também porque nós somos muito incrédulos. Porque Jesus só pode agir pela fé. E Ele só pode agir sobre aqueles que se disponibilizam para ser usados. Ele procura na terra aqueles homens e aquelas mulheres que dizem, eis-me aqui, eu vou. Enquanto nós estivermos acomodados e sentados, achando que nós não temos que fazer, achamos que não é coisa nossa, achando que não é o nosso dever fazer nada, então realmente nós não vamos fazer mais nada da vida mesmo. Nós vamos apenas estar só seguindo, e seguindo, e seguindo, e seguindo. E quando chegar no céu que apresentarmos as nossas mãos, infelizmente,
não vamos ter nada para oferecer a Deus, não vamos ter obra alguma para oferecer a Deus, não vamos ter feito nada para o reino de Deus. Nós ficamos aqui apenas buscando o que é nosso, mas nós não passamos a vida aqui buscando também o que é de Deus e para Deus. E fora a acomodação, a incredulidade, a falta de fé, impede Jesus de fazer milagres e proezas no nosso meio. A palavra de Deus diz aqui, em Hebreus 11, amém? Palavra muito conhecida de todos nós. Hebreus 11. Se você quiser ir lá no final e ir voltando, você acha bem rapidinho. Vou lá em Apocalipse. Todo mundo achou em nome de Jesus? Então diz assim, né? Hebreus 11, 6, amém? É o 6 que a gente vai ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam, ou que ele é recompensador daqueles que o buscam. Sabe, Jesus é recompensador. Jesus tem recompensa para cada um de nós. Mas a gente também sabe que para ter uma recompensa, a gente precisa fazer algo, não é verdade? Ninguém recebe assim uma recompensa, ninguém recebe um galardão tão bonito, ninguém recebe um presente, ninguém recebe uma coisa assim tão boa, se atrás daquilo tudo não tiver uma atitude boa, se atrás daquilo tudo não tiver uma atitude de uma boa pessoa, de uma atitude de alguém que serve a Deus para receber a salvação, meu irmão. A salvação é pela graça. Amém? E não foi totalmente de graça assim não, hein? De graça não, porque Jesus estou de coisas em que a gente precisa buscar. Que nós precisamos, a palavra de Deus diz que as duas coisas andam junto, a fé e as obras. Não dá para se ter, eu tenho muita fé, e cadê vem junto com a fé? Cadê? Cadê a atitude que vem junto com a fé, meu irmão? E aí? A gente tem que ter fé e tem que ter a atitude junto com a fé. É a mesma coisa de eu falar assim, eu creio que a minha família vai ser salva. Eu creio que eu vou ter aquele emprego. Eu creio que meu esposo, que a minha esposa, eu creio que Jesus tem salvação para eles. Eu creio. Tá bom, aí você crê. Mas você vai ficar só crendo. Você não vai orar. Você não vai buscar na igreja por eles. Você não vai se colocar na brecha por eles. Você não vai interceder por eles. Você não vai ser uma coluna da tua casa pela tua família. Você não vai usar a palavra e colocar ela para fora. Você não vai dar voz à palavra. Isso é atitude. Atitude de fé. Não é só eu tenho fé. A fé é movida através de palavras, meu irmão. Jesus, ele falou assim, ó. Se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai falar ao monte. Não foi isso que ele falou? Ou ele falou assim, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai usar a força do pensamento e ele vai mudar. Foi isso que Jesus falou? Para usar a força do pensamento? Ou ele falou, você vai falar? Você vai dizer ao monte? Eu acho que ele mandou a gente falar. A palavra só é viva e eficaz, ela é viva quando ela sai da Bíblia e se torna em obras. Não existe palavra viva se ela não sair daqui e se tornar uma obra através de nós e das nossas palavras, irmão. Precisamos vivificar essa palavra através de nós. A palavra diz que a letra é morta. Não é isso?
Aqui a letra é morta, é muito linda a palavra de Deus, é cheia de revelação, cheia de poder. A palavra de Deus está recheada, irmão, de poder. O evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. O evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Mas aqui escrito somente não vai ter poder algum se nós não pegarmos a palavra e vivificá-la. A fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Então, está tudo dizendo que não é só fé. Para a fé vir, você tem que ouvir pela palavra. Então, alguém tem que falar, irmão. Alguém tem que falar a palavra. Alguém tem que entregar a palavra de Deus. Alguém tem que se disponibilizar para pegar a palavra de Deus e tornar viva na sua vida ou na vida de outra pessoa. Nós temos que tomar a palavra de Deus para nós e sermos discípulos de Jesus e fazer a palavra de Deus e o poder de Deus se manifestar no meio do seu povo. Sem palavra de Deus, sem profecia, o povo se corrompe, porque as pessoas precisam ouvir. Tem muitas vezes que algumas pessoas, às vezes não precisa nem ser pela palavra, mas sabe, às vezes chega alguém perto de você, triste, muito cabisbaixo mesmo, com a vida assim, muito sofrida. E a pessoa chega perto de você e ela conta algo para você, ansiando que você, não sei, que você vai ajudá-la de qualquer jeito, né? E muitas vezes a gente nem chega a falar tanto da palavra. Às vezes a gente dá um sorriso, dá um abraço, diz para ela que vai ficar tudo bem, diz para ela ficar firme. A gente fala, não, fica firme, não é bem assim não, olha, vai mudar, levanta essa cabeça aí, para com isso, vamos lá, dá um sorriso, Deus vai mudar a situação. A pessoa já vai mudando assim o semblante dela, e aquilo que saiu da tua boca ajudou aquela pessoa de alguma forma. E olha que às vezes não foram nem palavras de Deus, foram palavras mesmo humanas, mas só que você falou de todo o coração e aquela pessoa se levantou. Agora você imagina quando nós pegamos essa pessoa e sentamos com ela e a gente começa a passar para ela o que o nome de Jesus, o que Deus, o que o Evangelho é capaz de fazer para mudar a vida dela. Imagina quando essas palavras saírem recheadas de poder de Deus. Você já imaginou quanto poder há na palavra? Seja ela para destruir ou seja ela para edificar. A palavra tem poder. E se nós não estivermos cheios da palavra do Senhor, nós vamos destruir as pessoas, nós vamos ser vazios, nós não vamos ter nada para dar. E muitas vezes, quando estamos vazios, sem Deus, sem fé, nós também estamos angustiados, nós vamos simplesmente nos juntar com aquela pessoa, juntar o sofrimento, o nosso sofrimento com o dela, e nós vamos ali chorar as duas, vamos ficar ali chorando e se lamentando, porque eu não tenho nada para dar. E o coração só fala, a boca só fala do que o coração está cheio, meu irmão. E para a gente falar de algo, nós temos que ver como está o nosso coração. Se está cheio de fé e da palavra do Senhor. A única que transforma é a palavra de Deus. Sabe? E a palavra de Deus é a única que vem e que nos enche de fé. A palavra, ela produz a fé. Ele falou que lá em Isaías, como crerão naqueles de quem não ouviram? Não foi isso que ele falou, Isaías lá? Ele falou, como que vão crer em Deus se eles nem ouviram ainda de Deus?
como que eu vou acreditar em algo que eu nem ouvi falar ainda? Sabe aquelas coisas que às vezes a gente fala que a gente confia mais por causa da fama que tem? Ah, eu não vou comprar ali não, porque ali eu não conheço. Nunca ouvi falar daquele lugar, então nem... Ah, eu não vou comprar aquilo não, porque eu não conheço aquilo. Ah, eu vou comprar aquilo porque todo mundo fala que lá é ótimo. Olha, eu já ouvi um monte de gente falando que ali é o lugar. Olha, é excelente. Eu vou lá. Essa pessoa ouviu falar daquilo. Por isso ela vai lá. Porque ela escutou uma boa fama. As palavras que ela ouviu daquele lugar foram boas. Então ela vai querer ir lá, confirmar e experimentar do que todos estão falando. Deus, Jesus é a mesma coisa. Se nós não formos falar às pessoas, se nós não nos disponibilizarmos em falar para as pessoas, em levar Jesus para as pessoas, o evangelho de Jesus para as pessoas, elas nunca vão saber quem é Jesus. Elas nunca vão saber quem é Deus. Elas jamais terão fé, porque nós não estamos colocando a palavra viva e eficaz na vida dessa pessoa. E eu estou falando isso, não é porque você agora tem que sair por aí dizendo que você vai pregar, não é porque você já vai estar amanhã em cima do altar, não é porque você é obrigado a chegar aqui e estar pregando, não é porque você é obrigado a fazer alguma coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós somos responsáveis, sim, para que a maravilha de Deus, o manifestar do Senhor, os milagres do Senhor se manifestem no nosso meio, através de nós. Nós precisamos mostrar o poder de Deus dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar o poder de Deus para os nossos pais. Nós precisamos mostrar o poder de Deus para os nossos vizinhos. Nós precisamos mostrar o manifestar de Deus para as pessoas que nos rodeiam. Porque se o manifestar do Senhor não estiver na nossa vida, aonde mais nós vamos poder mostrar Jesus? Deus tem que se manifestar em nós primeiro. E a incredulidade, meu irmão, está tomando conta dos nossos corações. A palavra de Deus diz, aqui em... Onde foi que eu anotei? Aqui em Marcos. Marcos mesmo? Marcos 6:5. Deixa eu ver se é primeiro, para vocês abrirem lá, porque é longe, né? Vai que vocês vão lá, não, em outro lugar. Mateus, Marcos. Deixa eu ver se eu anotei certo, hein, gente? Marcos. É isso mesmo. Acertei, gente. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ó, aprende essa musiquinha que você vai achar a música rapidão, hein? Eu acho muitas coisas assim cantando, não fala pra ninguém. Estou perdida, eu canto a música, eu acho. A obreira acha tão rápido, é porque eu vou lá e canto. Todo mundo achou, meus irmãos? Eu vou lendo aqui e depois você vai acompanhando aí, amém? Marcos 6, o versículo é o 5. E diz assim, ó. E não, essa pessoa é Jesus, tá? E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. 6. E estava admirado da incredulidade deles. Olha isso. Não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado
da incredulidade deles. Então aqui a gente pôde perceber que Jesus só podia fazer algo através da fé. E ele foi impossibilitado de fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Aí você pode dizer, mas ele era Jesus, se ele quisesse, ele podia fazer. Mas Jesus veio nos mostrar que é pela fé que nós alcançamos as coisas. Se ele fosse distribuindo milagre, distribuindo maravilhas, e para todo mundo, sem a pessoa ter fé, sem a pessoa não estar nem aí para nada, ué, que palavra seria essa então? Que tudo é pela fé. Jesus veio e mostrou na prática que era pela fé. E quantas vezes ele chegou a falar, você crê que eu posso te curar? Ele perguntou várias vezes, não foi? Em várias passagens. Crês tu que eu posso fazer? Você crê que eu posso te curar? E a pessoa falava, sim, eu creio, mestre. Então, a tua fé te salvou. Você crê? Sim, mestre, eu creio. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então, o Novo Testamento, as obras de Jesus, ele veio aqui nos explicar claramente que a incredulidade é que impossibilita as maravilhas acontecerem no nosso meio. É somente a incredulidade, irmãos. Mas como assim, irmã? Eu tenho fé. Eu sei que eu tenho fé. Será que eu não tenho fé? Irmãos, a gente só sabe que tem fé quando a gente realmente está precisando usar a fé. A gente só sabe que tem fé. A gente só sabe que crê em Deus quando alguma coisa de muito importante ou às vezes de muito grave vem sobre nós. Para aí a gente vai ver realmente se a gente tem fé. Porque às vezes a gente fala que tem fé e às vezes a gente anda assim, as coisas às vezes parecem estar tão bem que a gente acha que a gente consegue resolver as coisas pela força do nosso braço mesmo, que a gente consegue dar um jeitinho e a gente vai dando um jeitinho aqui e outro ali. A gente acaba até conseguindo as nossas coisas com o nosso próprio esforço, a gente consegue. E aí a gente vai levando, e muitas coisas a gente diz que é por causa da fé. Mas quando vem aquele vento mesmo, quando vem a tempestade de verdade, e quando você vê que a água está entrando ali no barco mesmo, e que você está quase se afogando mesmo, e que você acha que vai morrer, aí eu quero ver quais são as palavras que saem da sua boca nessa hora. Se são palavras de fé mesmo. Nunca sabemos que temos fé, irmão, enquanto nós não somos realmente testados. Eu não sei se muitos de vocês aqui passaram por situações em que vocês puderam mostrar para Deus, naquele momento ali, a fé de cada um de vocês, naquele momento que vocês mais precisaram dele. Todo mundo acho que já fez isso. Todo mundo já, irmão, já passei. Pois foi naquele momento ali que você realmente precisou usar sua fé e você mostrou para Deus que você tinha fé. E muitas coisas que podem não estar acontecendo hoje, pode estar demorando demais. Às vezes, irmão, são pequenos momentos que nós temos de dúvida, de tristeza, de angústia. E aí, quando a tristeza vem, quando a angústia vem, a dúvida vem junto também. Aí vem todos os sentimentos juntos. E aí a fé vai embora e a dúvida fica. E se nós não corrermos para essa palavra aqui, que é viva e eficaz, e fazê-la viva em nós, e a gente pegar essa palavra e falar essa palavra, colocar essa palavra para fora e dar vida a ela em nossa vida, a gente vai permanecer na dúvida e a incredulidade vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo, e quando a gente vê, a gente está caminhando
automaticamente na presença do Senhor. Estamos indo para a igreja, estamos ouvindo a palavra, estamos fazendo tudo certinho, estamos obedecendo as coisinhas da igreja, estamos fazendo as regras da igreja, estamos até caminhando bonitinho com Deus. Mas nós não estamos vendo o manifestar da glória de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós colocamos Deus no lugar que a gente quer. Eu sempre falo isso aqui. Nós sempre temos mania de colocar Deus em lugares específicos na nossa vida. Por exemplo, eu posso falar assim: Deus, essa dor de cabeça que eu sinto, eu sei que o Senhor pode tirar. Em nome de Jesus, sai dor de cabeça. Aí, vem uma dor de barriga. Aí você, ai, dor de barriga, eu quero remédio. Você compra remédio, toma remédio, não sei o que. Aí você não tem aquele mesmo ímpeto para orar pela dor de barriga, como você orou pela dor de cabeça. Ou seja, você teve fé que Deus curava a dor de cabeça, mas a dor de barriga você não teve. Vamos fazer uma coisa mais forte. A dor de barriga você crê sim, que Ele pode curar, você ora. Mas quando é um câncer, quando você recebeu um diagnóstico mais pesado, de uma doença mais forte, aí você tirou Deus, aí aquilo ali Deus já não pode fazer. Deus só podia curar a dor de barriga, mas o câncer já não é mais com Deus. O câncer você vai ter que carregar, o câncer você vai ter que aceitar, o câncer você vai ter que fazer o tratamento, e você fica triste, e aceita o câncer, aceita o diagnóstico, porque você não tem fé que o mesmo Deus que curou a dor de cabeça possa curar o câncer. O mesmo Deus que pode curar você do câncer, não pode te dar uma vida abundante. Não pode te prosperar, não pode te dar a casa que você quer, não pode te dar um filho abençoado que você quer, não pode te dar aquilo que você deseja financeiramente falando. Você crê que Ele cura, mas você não crê que Ele te prospera. Você fica colocando Deus em vários lugares na sua vida. Você está limitando Deus na tua vida. E nós sempre fazemos isso sem perceber, de vez em quando. Às vezes, sem querer, acontece comigo algumas coisas assim. Do nada eu vou, mas por que eu não orei por isso? Eu, hein? Que coisa louca essa minha. Eu não orei. Aconteceu várias vezes, eu senti assim, uma dor de cabeça forte, e tomei remédio, fiz um monte de coisa e nem lembrei de orar. Quando foi depois que eu tomei essas coisas assim, fiquei melhor, eu falei, mas por que eu não orei pela dor de cabeça? Que loucura! Eu devia ter orado também pela dor de cabeça. E às vezes, quando não é uma coisa comigo, quando é uma coisa com a minha família, eu vou orar. Não, em nome de Jesus, sai doença. Em nome de Jesus eu te expulso, eu te amaldiçoo. E de repente, quando aconteceu algo comigo, eu não lembrei. Achei que talvez Deus não fosse me curar. Mas quando eu vou orar para qualquer uma outra coisa, eu creio que Ele vai fazer. Então é a gente, às vezes, que limita o poder de Deus. A gente acha que certas coisas Deus pode fazer. E outras a gente acha que talvez Ele não possa fazer. Nós colocamos Deus em lugares, baixos, Colocamos Deus aonde a gente quer. Mas Deus nunca saiu do lugar dele. Deus nunca deixou de ter poder. Deus nunca deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Aquele que cura, o que restaura, o que limpa, o que transforma. Deus nunca deixou de ser o Deus de maravilhas, o Deus que faz proezas, o Deus que abriu o mar vermelho e fez o povo passar em seco, o Deus da cova dos leões, o Deus que estava lá na fornalha de fogo. Esse mesmo Deus nunca mudou. O poder dele é o mesmo até hoje. E a gente se pergunta por que
que às vezes a gente não vê tanto manifestar desse mesmo Deus que abriu um mar. Ele não abriu a lagoa, ele não abriu um riozinho qualquer. Irmão, ele abriu um mar. Meu Deus, eu não tenho nem noção do tamanho do mar, na verdade. Quando eu estou assim na praia, só na praia, meu irmão, que eu olho daqui, aquela imensidão de mar, e some aquele mar ali, eu falo, meu Deus, onde será que vai dar esse mar? Que não tem fim. Pois é, ele fez um caminho bem no meio desse mar que não tem fim, que eu não vi fim. O povo de Faraó também, ao olhar daqui, né, não viu fim também, não. Quando eles olharam daqui, parecia que era impossível, porque os olhos naturais dele viam apenas aqui, assim, ó. Os nossos olhos naturais, a gente vê só até ali. Nós não alcançamos, às vezes, o olhar de Deus. Nós não temos aquele olhar de Deus e aquela asa de águia, né? Que a gente levanta um voo de fé e consegue ir mais longe e enxergar bem mais longe. Muitas vezes nós não temos essa asa de águia e essa visão de Deus. E eles também, ao chegarem ali, eles não viram o fim. Eles acharam que era impossível. E Deus simplesmente abriu o mar. Olha que coisa. E ficou seco. E eu fico pensando, aquelas paredes ali, né? E o povo passando e olhando para aquele mar, olhando para aquelas coisas tão grandes ao redor dele, aquele mar imenso ali, a ponto de repente cobrir eles todos, e eles passando e passando e passando e passando. E durou horas, porque era muita gente. E Deus deixou passar um a um, com a força do seu poder. Apenas com a força do seu poder e da sua palavra. Deus sustenta tudo com apenas a força da sua palavra. Se ele falar abra-se, vai se abrir. Se ele fala feche-se, vai se fechar. Para você ver que até Deus usa a palavra para fazer as coisas. Deus usou a palavra para ele criar o mundo, não foi? Deus fez as coisas com a força do pensamento? Se ele quiser, até ele pode. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, amém? Mas ele sempre deu o exemplo, desde a criação do mundo, Deus nos diz o que fazer. Deus nos ensina como fazer. Ele disse haja e ouve. Ele falou, façam-se, e se fez. Ele falou, e façamos, e se fez. Tudo pela força da palavra. E se nós não pegarmos o exemplo do Senhor, pegarmos essa palavra e dar voz para ela, o manifestar de Deus não se cumprirá na nossa vida. E a gente anseia por muita coisa, irmão. A gente precisa de muita coisa que aconteça na nossa vida. Mas uma das primeiras coisas que precisa acontecer é o poder de Deus se manifestando através de nós. Nós não podemos andar com Deus e as pessoas olharem para nós e não ver o manifestar de Deus na nossa vida. Isso faz com que a gente perca a fé e faz com que as pessoas que estão ao redor olhando também não tenham fé. Eu estava conversando uma vez aqui, após o culto, não sei se era com a irmã Marlúcia, eu até acho que foi. E a gente estava falando, irmãs, as pessoas, elas precisam muito de ver as coisas acontecendo. Acho que foi assim com a irmã. Irmãs, as pessoas precisam ver Deus. As pessoas precisam ver manifestar de Deus na igreja, no meio do povo de Deus. As pessoas precisam ver. Muitas pessoas, irmãos, às vezes não creem só porque nós falamos que a gente vem à igreja, só porque nós falamos que somos de Deus, ou só porque a gente diz que Deus é bom. Elas olham para a nossa vida e elas querem ver, elas querem perceber Deus na nossa vida. Elas querem ver o manifestar de Deus na nossa vida, para que elas digam, é verdade, eu quero esse Deus.
Porque esse Deus está se manifestando na vida dessa mulher, na vida desse homem. Esse Deus é poderoso. E se ela falou, eu estou vendo através da vida dela que Deus é com ela e que Deus está se manifestando. As pessoas precisam ver o manifestar de Deus acontecendo no meio do seu povo. E isso não depende do pastor, não depende de um obreiro, não depende de um líder muito poderoso. O manifestar de Deus não depende apenas de algumas pessoas separadas que estão no altar, ou pessoas diferentes ou específicas, para que ele possa agir, para que ele possa curar, para que ele possa fazer as maravilhas, para que ele possa se manifestar e dizer que ele é Deus. Ele só precisa de mim e de você. Ele só precisa que eu e você sejamos essas pessoas que temos fé em Deus, como ele falou. Tendes fé em Deus. Ele falou, se as minhas palavras estiverem em vós, o justo viverá da fé. Se ele recua, a minha alma não tem prazer. Se creres, verás a glória de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte, ergue-te daqui e lança-te ali. Todas essas palavras sugerem fé. Fé e palavra juntas. As nossas palavras têm poder. Digam a palavra. Vão diante de Satanás com a palavra, irmão. Vai lutar a sua guerra com a palavra. Vá orar, vá pelejar espiritualmente com a palavra. Use a palavra 24 horas por dia, em qualquer hora, em qualquer situação. Use a palavra, dê voz a ela. Dê voz à palavra de Deus. Dê voz a essa palavra que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E que penetra a divisão do espírito e da alma. E que discerne os pensamentos do homem. E que opera e que restaura. E que liberta os cativos. E que dá uma nova vida para a pessoa. E restaura e muda tudo. Mas você precisa dar voz a essa palavra. Sem dar voz, ela não é viva, ela não é eficaz, ela não penetra na vida de ninguém, se nós não dermos vida para ela. Não deixe a palavra morta. Não deixe a palavra apenas na Bíblia, meu irmão. Não feche a sua Bíblia e deixe lá na estante durante semanas, durante dias. Não deixe para ler a palavra somente aqui no altar. Não deixe, irmão. Coloque a palavra viva na sua vida 24 horas por dia. E veja o manifestar de Deus na sua vida. Veja o manifestar de Deus na sua família, nos seus filhos, na sua vida conjugal. Veja o poder de Deus, o manifestar de Deus no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Veja o manifestar de Deus. Usando a palavra. Usando a palavra. O cristão está perdendo muita coisa porque ele não conhece a palavra. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. O O bem grande é um O maiúsculo. O conhecimento de Deus. Não é o conhecimento humano, não é o conhecimento da faculdade, não é o conhecimento da medicina, não é esse conhecimento, é o conhecimento da palavra, o segredo que está na palavra, os tesouros escondidos que estão na palavra. É isso que eu estou falando, o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Então pegue esse conhecimento de Deus e faça algo na sua vida de diferente. O cristão está perdendo porque não conhece Deus.
Ele falou, examinai as Escrituras, porque nelas vocês vão entender a vida eterna. Nelas vocês vão entender os meus caminhos. Nelas vocês vão entender o meu desejo para vocês. A minha vontade para vocês está nas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Em Provérbios 5:12. Não, é 5:13, quer dizer. Mais embaixo, né? Um pouquinho. Provérbios 5:13. Diz assim, olha. Eu não escutei a voz dos meus ensinadores. Isso, Provérbios 5:13. Eu não escutei a voz dos meus ensinadores. E nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Olha, você vê que ele quase se achou, quase o mal ele se achou mesmo no meio do povo de Deus, mesmo no ajuntamento, mesmo no meio da congregação, mesmo aqui, ele quase se perdeu. Porque ele não deu ouvidos à palavra. Porque ele não pegou a palavra dos seus ensinadores. Porque ele não deu crédito à palavra dos seus profetas. Porque ele não usou da palavra para colocar sobre a sua vida e ver o manifestar de Deus na vida dessa pessoa. Então ele mesmo na igreja, mesmo no ajuntamento, mesmo na congregação, ele quase se perdeu. E hoje, muitas pessoas estão perdendo para Satanás, estão sendo levadas por Satanás, ou a vida dela está sendo destruída rapidamente. Satanás está ganhando dessa pessoa, porque essa pessoa não busca o conhecimento da palavra para a vida dela. Porque essa pessoa não se alimenta da palavra. Essa pessoa não põe em prática o que ela está ouvindo dos seus ensinadores e dos seus profetas, que Deus coloca aqui para ensinar, para exortar, para aconselhar. E muitas vezes elas não estão dando ouvidos a isso. Elas ouvem aqui e saem por aqui. Aqui é muito legal ouvir. Aqui está cheio de fé. Acabou de ouvir. Quando chega lá fora, esqueceu tudo. E aí está no meio da igreja, no meio da congregação, está ouvindo o que todo mundo está ouvindo e está se perdendo. Satanás está ganhando, essa pessoa não recebe nada, essa pessoa está praticamente deixando a igreja, está fraca, está totalmente desanimada, mesmo no meio da congregação. Mas por que isso? Será que o pastor não ora muito? Será que porque o pastor não jejua? Será que porque os obreiros são muito fracos? Será que é porque as pessoas que estão aqui na obra de Deus não são fortes o suficientes para manter essa pessoa aqui, para manter essa pessoa forte? Vou dizer uma coisa para você. A sua vida é responsabilidade sua também. Sabe por quê? Como o nosso pastor falava antes aqui, você que conhece a sua dor mais do que eu e mais do que o pastor. Você conhece a sua luta e a sua guerra. Se você que conhece a sua luta, a sua guerra, você conhece o mais profundo, você lá na tua casa, você está vivendo aquilo
que o pastor e eu não sabemos, muito menos o obreiro. Se você, irmão, não se levantar e não for forte o suficiente para vir para cá e lutar a sua própria guerra, pegar a palavra de Deus, usar como escudo e se levantar, 10 pastores, 20 pastores, 100 pastores, 100 obreiros orando por você, não vai adiantar muita coisa. Caso você mesmo não queira lutar a sua guerra. Caso você mesmo não queira buscar o conhecimento de Deus. Caso você mesmo não tenha tanto ímpeto assim para realmente viver o que a palavra está te mandando você fazer. O pastor ajuda. Ele te dá uma boa palavra. Deus te ama através do altar. Você vem, o pastor dá uma palavra que Deus mandou para aquele dia. Mas e os outros dias que você não vem aqui? Como é que você faz? E os dias que não tem culto, como é que você faz? Hein? E quando acontece alguma coisa lá na tua casa, o que você faz? Você não está aqui na igreja nesse momento. Os obreiros não estão aqui nesse momento. E aí? Quem é você lá na tua casa? Quem é você no trabalho? Quem é você na rua? Você também sabe a palavra? Você conhece a palavra? Você tem um entendimento de quem você é diante de Deus? Você tem o conhecimento do poder que há em você? Você tem conhecimento de Deus? Você sabe o que fazer? Você sabe como usar? Você sabe como orar? Você é discípulo de Jesus? Você tem que saber exatamente como faz isso. Não vamos ficar perdendo, irmão, tempo mais. Deus quer se manifestar na minha e na tua vida. Deus quer fazer milagres na igreja. Deus quer fazer milagres nos seus filhos. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar o seu filho. Deus quer salvar o seu casamento. Deus quer abrir uma porta de emprego para você. Deus quer te dar aquele sonho que você deseja. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele disse. Ele só tem o melhor para mim e para você. Mas ele não pode fazer nada se nós formos incrédulos e estivermos aqui caminhando apenas como de um lado para o outro, como uma folha seca, sem direção. Porque se alimentou hoje, amanhã, quando não está aqui, não tem alimento, não tem estrutura, não tem palavra, não tem entendimento, não tem conhecimento de Deus, não tem vida com Deus, não entendeu a palavra, não come a palavra, não mastiga a palavra, não lê a palavra, não coloca a palavra em prática e não dá vida à palavra. Aí realmente vai ficar anos e anos e anos da mesma forma. Se você não se levantar dessa situação, se você não pegar essa palavra que você ouviu e dar voz a ela hoje, dar voz a ela amanhã, dar voz a ela depois de amanhã, e dar voz, e dar voz, e dar voz, e dar voz, até o dia em que você vê Deus cumprindo aquilo na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar ela toda. Não é pela metade, não. Irmã, tem algo que está quase acontecendo. Pois foi Deus que começou? Foi Ele que te disse que aquela obra é dele? Ele tocou no teu coração pela palavra, olha, isso sou eu que estou fazendo? Pode deixar comigo que eu estou nessa caminhada com você? Se Deus falou isso contigo alguma hora, algum dia, Ele vai ser fiel até o fim. Mas você tem que pegar toda essa palavra que você está ouvindo e dar voz a ela todos os dias. Sabe por quê? Satanás não dorme, não descansa, não vê televisão. Satanás não vai no Face, Satanás não vai no WhatsApp, Satanás não vai no Instagram, Satanás não assiste série, Satanás não faz nada disso, Satanás não descansa nem um segundo. Se eu estou sentada vendo uma série, Satanás está me cercando, tentando fazer alguma coisa contra mim. Se eu vou dormir, Satanás está trabalhando na minha vida para fazer alguma coisa contra mim. Se eu estou lavando louça, se eu estou sentada no sofá, se eu estou no Facebook, Satanás está trabalhando ao meu derredor, tentando achar uma brecha para me destruir. Se eu estou fazendo qualquer coisa que não seja na palavra de Deus, eu estou fazendo qualquer coisa para mim, se eu estou descansando de algum jeito,
Satanás está trabalhando. A hora que eu descanso, Satanás está trabalhando. A hora que eu durmo, Satanás está trabalhando. Eu não posso me dar o luxo de ficar o tempo todo descansando. Eu tenho que lutar todos os dias em oração. Eu tenho que me separar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar, eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que ler, buscar conhecimento, saber o que Deus quer para mim naquele dia, saber o que Deus está me falando, o conselho de Deus, desejar Deus manifestando sobre mim, desejar o poder de Deus na minha vida acontecendo. Senão eu vou ficar anos e anos e anos da mesma forma. E quem está ao meu redor não vai crescer, não vai querer Deus, não vai querer Jesus, porque não vê Ele se manifestando em mim. Durante anos eu caminhei com Jesus e ninguém pôde ver o manifestar de Deus na minha vida. Porque eu mesmo paralisei. Parei a obra de Deus. Quando eu deixei de crer, quando eu me acomodei, quando eu descansei demais, quando eu orei de menos, quando eu parei de buscar de menos, quando eu parei de ter fé demais, eu paralisei a obra de Deus na minha vida. Dê voz, irmão. Dê voz. Se você estava triste por alguma coisa, se você estava cansado, desanimado, se você estava assim meio cabisbaixo, né, jururu, estava assim, meio assado, a tua caminhada já está meio chata, já está meio assim a tua caminhada com Deus, não acontece mais nada, você parece que, não sei, parece que virou só uma rotina, parece que virou só assim, vou na igreja porque eu gosto, vou na igreja porque o louvor é legal, a palavra é boa, eu gosto de estar lá com os irmãos, é tão legal, mas se for só isso, irmão, abre os seus olhos, porque Deus não mandou o filho dele morrer numa cruz só para isso. Deus enviou o Filho dele para morrer por você, para que você tenha uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida cheia do poder de Deus, uma vida com a maravilha do Senhor na sua vida abundante todos os dias, e que você carregue o nome dele, e que você carregue na sua vida o manifestar de Deus. Foi para isso que ele morreu na cruz. Levante-se do seu lugar de acomodação. Levante-se da sua tristeza, levante-se do seu desânimo, pegue a palavra do Senhor e dê voz para ela todo dia, em nome de Jesus. Porque foi isso que eu fiz. Eu não descansei até ver o que eu tanto queria, que era o meu esposo aqui do meu lado. Quando eu vim para a igreja, o meu alvo primeiro foi trazer o meu esposo comigo. E eu não descansei, tá? Eu vinha a todos os cultos, eu fazia quase que todos os propósitos, eu vinha em oração. Tudo que tinha na igreja, qualquer tipo de coisa que o pastor fazia, propósito que ele fazia, tudo que o pastor resolvia fazer para ajudar o povo de Deus, eu estava no meio. Eu estava no meio. E sabe o que eu fazia? Pegava, anotava tudo, escrevia e saía colando na minha casa inteira. Sabe por quê? Porque eu falava aquilo. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, o Senhor fez o meu marido. Ele é a tua imagem e semelhança. Muito obrigada. Aí eu ia para a geladeira e estava lá. Porque o Deus olhou e viu que era muito bom. Depois que ele fez tudo, Deus olhou e viu que era muito bom. Aí, obrigado, Deus. O Senhor fez meu esposo. O meu esposo é muito bom. Meu esposo é santo. Meu esposo é convertido. Meu esposo é um homem de Deus. Eita glória, aleluia. Porque essa palavra é na minha vida. Eu colava a palavra de Deus na minha casa, na geladeira, no armário. Eu dava voz a ela, minha irmã, meu irmão. E eu não desistia até ver ele aqui. E eu não falava nada com ele dentro de casa. Eu não era chata, eu não era rixosa. Eu não ficava falando que ele era um homem mau, que ele ia para o inferno, que ele era beberrão. Eu não dava uma palavra para ele de mal. Eu só vinha na igreja amar ele, lutar por ele em amor, em oração. E pegar a palavra e dar voz para ela. E dizer que o meu marido era convertido e santo, em nome de Jesus. E comecei a não pedir mais, eu só agradecia. Muito obrigado, Deus.
essa palavra é para mim. Eu falava, essa palavra aqui é para mim. Eu tomo posse dela. Meu marido é tua imagem e semelhança, Deus. Foi tu que fez ele. O Senhor olhou, Espírito Santo lá e falou, vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança? Vamos. O Senhor pegou meu esposo e fez ele parecido contigo. Então, meu esposo, Senhor, é muito parecido contigo. Meu esposo, Senhor, é igual ao Senhor. Ele tem as tuas características, olha só. O Senhor que disse que façamos ele a minha imagem e semelhança. Então, ele é parecido com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu falava assim. E essa era a minha fé. Viu Deus que o que ele tinha feito era muito bom? Gente, que esposo maravilhoso é esse que eu tenho? Que Deus olhou e viu que era muito bom? Vós, pegar a palavra, vós, soprar a palavra aonde você quer, use-a. Ela é viva e eficaz. Conta a palavra, não há nada que possa resistir. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu espero mesmo que essa palavra tenha falado ao coração de alguém. Ao meu coração ela falou. Muito mesmo. Fala até hoje. Nem todas as coisas que eu desejo, nem tudo aquilo que eu anseio já aconteceu na minha vida. Mas eu posso dizer que também muitas coisas já aconteceram na minha vida por causa da palavra. Não é porque eu sou super-herói, não é porque eu sou uma super-heroína, não é porque eu sou obreira, não é porque eu sou ministra de louvor, não é porque eu venho à igreja todo dia, não. Eu era nova da igreja. Foi porque eu criei na palavra, porque eu dei voz à palavra, porque eu peguei essa palavra e colocava ela todos os dias da minha vida, dando voz e dizendo que aquilo era verdade, que Deus fez e que Deus já tinha feito, e eu agradecia a Deus, obrigado, porque essa palavra é verdade na minha vida.